Muito bem, estamos de volta com o nosso TVB Entrevista, hoje recebendo o deputado federal Coronel Armando. O assunto é política, assunto pelo qual nós somos apaixonados e é interessante porque quem gosta, quem prova uma vez, não larga, né, deputado? Ô Master, deixa eu te perguntar uma coisa, tu já ganhou alguma vez na vida a medalha do 3i? Tu lembra da medalha do 3i, não? Explica, deputado, o que é a medalha do 3i. O senhor ganhou, né? Eu tenho a medalha do 3i. Do Bolsonaro. A medalha do 3i. Ela existe realmente? Existe, eu podia ter trazido. A medalha do 3i é uma medalha que foi criada dentro do perfil do Bolsonaro, vamos dizer assim. E ele entrega para algumas pessoas. Os 3i são imorrível, imbrochável e incomível. Está dentro do perfil do Bolsonaro. E eu tenho lá um vídeo em que ele me entrega, e aí diz, não, nós fizemos uma auditoria e eu conheço o Armando desde que nós estudávamos juntos e tal, sei das características dele e ele é merecedor de receber a medalha do 3i. Aí ele fala, você, lógico, brincando, mas tem essa medalha, entre as diversas medalhas que eu tenho lá, militares e outras que eu tenho. Perfeito. Perdão, olha só, hoje tem três palavras não, tem três letras que muita gente tem um certo medo, um receio de falar. STF. E o senhor vai encontrar os ministros lá em Brasília agora, pelo menos pelos próximos 4 meses. Inclusive, eu tiro o chapéu para deputado, pegar o Nicolas Ferreira, por exemplo, que vai lá na tribuna e não tem medo de falar. Tem deputado que se acovarda e fica... Como é que o senhor vê essa situação toda do nosso país e o STF da forma como está hoje? Bom, eu vou ter a oportunidade de atuar agora nesses 4 meses lá em Brasília, e uma das metas é mudar o STF. Uma das propostas que eu vou fazer, e já está lá em pauta, é mudar o nome de Supremo Tribunal Federal. Eu acho que a palavra Supremo, ela desnivela o equilíbrio entre os poderes, e em especial agora que nós temos uma ditadura judiciária, então uma das propostas pode parecer que não tem relevância, é acabar o nome Supremo Tribunal Federal. Mas é uma baita pauta, hein? É uma proposta minha, eu estou estudando outros, mas eu quero fazer um nome diferente. Corte Constitucional Brasileira, ou Tribunal Superior Nacional de Justiça Nacional Brasileira. Acabar o nome Supremo. CCB, é uma boa. Então, veja, a Alemanha é Corte Constitucional Alemã. Sim. Além de mudar essa parte, eu sou a favor de uma nova Constituição. Então, nós vamos propor isso. Nessa nova Constituição, vou botar ideias que eu tenho, a pessoa que vai para essa Corte Constitucional tem que ser formada em Direito, não pode ser indicado dessa forma, como hoje é indicado pelo presidente. Você tem advogado do presidente, tem lá parceiro do presidente, tem Flávio Dino, comunista, dos ministros, dos 11 ministros atuais que estão no STF, somente 2 são juízes. O Luiz Fux, e você viu a última posição dele no julgamento da Débora, quando ele reduziu ali a 1 ano e 6 meses por dano. Sensato, né? Equilibrado como um juiz, nada de perseguição. E como tem que ser. E o Cássio Nunes também é juiz. Embora do Piauí, ele é juiz, estou dizendo também é. Sim. Todos os outros, ou é advogado, ou atuaram pelo 5º, não desmerecendo, mas não tem passaram por um concurso. O Toffoli nunca passou no concurso, Lewandowski é outro que foi indicado, ou vem por áreas acessas. E por indicação, e fica o próprio Alexandre de Moraes, que era secretário de Segurança. Se você vê a audiência dele para o Senado, que passou do Senado para ser indicado, ele falou mentiras. Porque nada do que ele faz, ele era contra a participação de juiz numa delação premiada e está lá pressionando o Cid. E toda a participação dele, ela mostra que ele não tem limite. Então, ao mudar a Constituição que eu defendo, a gente vai poder fazer uma Constituição mais enxuta. A Constituição do Brasil, ela nasceu com 250 artigos e mais a parte dos atos transitórios, que tem mais quase 100 artigos. Quando a Constituição colocou tudo, quase tudo dentro da Constituição, o Brasil procurou, era depois do regime militar, quis deixar tudo amarrado, ela colocou quase tudo. E a função de um ministro do STF é ser o guardião da Constituição, mas ampliou a área que eles fazem. Então eu quero fazer uma nova Constituição, que ela seja mais enxuta, porque aí uma nova Constituição, você vai limitar o campo de atuação dos ministros da Corte Constitucional, que eu vou também propor mudança, vamos tentar que sejam concursados e com prazo de validade lá dentro. O Exército coloca nos seus generais até 12 anos.
A Alemanha também trabalha com 12 anos. Eu estou me baseando na Alemanha. Então, com 12 anos, depois o cara se aposenta e vai embora. E não fica eternizado. O Alexandre de Moraes, ele vai permanecer como ministro do STF até 2043. Ele vai influenciar em 5 eleições no país ainda. Ele completa 75 anos em 2043. Daí nós temos a eleição de 2026, 2030, 2034, 38 e 42. E olha o impacto que ele fez na eleição de 2022, que é uma eleição que nunca acabou. Na verdade, ao não ter sido aprovado a impressora para auditar os votos e fazer da forma que foi, essa eleição sempre fica suspeita que a eleição não concluiu o resultado pelo que você via. E aí você olha, e estava passando, quando o Barroso foi lá, fez uma reunião com líderes dos partidos, dos 35 deputados da comissão, foram mudados 11 que haviam declarado voto e nós perdemos o voto com a impressora, que já é foi a terceira vez que passou essa votação, espero que passe de novo. 2015, 2018, a Dilma não aprovou, aí revogou, o Congresso derrubou, o STF não quis implantar. 2018 e depois agora de novo. Então sempre se fala isso. E aí você volta à importância disso. A eleição da Argentina, o Milei no ano seguinte foi lá com voto auditável, com impressora. Quem era o Milei? Professor de economia de uma faculdade, não era político, mas tinha pautas, ganhou do ministro da Economia, apoiado pelo governo Kirchner e Fernandes, e ganhou. E domingo de manhã foi eleição, domingo à noite sai o resultado com vitória do Milei. No dia seguinte, todo mundo aceitou o resultado, ninguém contestou o resultado da Argentina. Hoje era o presidente, faz aí, vamos ser oposição a ele. A Venezuela também tem o mesmo processo. E a Venezuela teve a eleição de julho do ano passado. Então, nessa eleição de julho do ano passado, foi uma eleição com urna auditável, impressora. O candidato da Corina foi impedido, como fazem com o Bolsonaro. A Corina era candidata, tiraram a Corina. E como tem acontecido no mundo inteiro, estão tentando tirar os candidatos de direita, e é o que estão tentando fazer com o Bolsonaro. Mas eles conseguiram o resultado das urnas. E o Maduro se declarou vitorioso em cima de um TSE dominado por ele, um judiciário dominado por ele, por um legislativo dominado por ele. Eu fui do Parla Sul, convivi com parlamentares da Venezuela, e pelas Forças Armadas dominada por ele, e nós não podemos também ter essa forma, e pelo próprio executivo. Sim. Tanto que o resultado das eleições da Venezuela não saiu o resultado, quantos votos teve o Maduro e quantos teve o candidato da Corina. Simplesmente o Maduro se colocou como candidato, como vitorioso, e não houve contestação. Embora a imprensa tentou, somente 7 países do mundo reconheceram a vitória do Maduro. A China, a Rússia, Cuba, Irã, Iraque, Nicarágua e acho que a Albânia. E claro, o Hamas também fez. Sim. E o Brasil reconhece, não de forma explícita, mas implícita, com o chanceler Mauro Vieira e o outro lá indo e dando apoio a coisas. Porque se você quisesse realmente, você ia apoiar sanções contra a Venezuela. Eu lamento que o país esteja passando, mas se encontra muito venezuelano aqui. E isso, na verdade, o Venezuela é um dos países mais ricos da América e do mundo. Poderia viver uma realidade totalmente diferente, né? Não, e hoje o pessoal cata lixo, porque o governo de esquerda, e eu vou falar, sempre suga os recursos dos outros. É o que está acontecendo aqui no Brasil, é a questão do INSS, que houve o roubo. Então eu vejo como muito preocupante a gente ter uma nova eleição em 2026 nessa situação. A eleição no Brasil só vai terminar com segurança se a gente puder auditar os votos. Isso eu vejo. Porque olha a importância para a Argentina, a Venezuela e o nosso país. A própria Alemanha, que eu estou usando como exemplo. A Alemanha tinha urnas eletrônicas e disse, não, nós não confiamos no sistema, não tem transparência. Vamos voltar para a cédula. Não estou dizendo que não haja fraude em cédula, também pode haver, óbvio, mas depende muito do controle que você vai exercer. E a eleição tem que ser fiscalizada. Então a Alemanha saiu da urna eletrônica e o Brasil colocou assim, é como se eu entrasse nesse teu estudo e tivesse aqui aquelas câmeras de 40 quilos na costa do câmera bem. Pô, hoje a gente vê, está tudo mais moderno e aqui não se evolui. Então eu quero atuar em cima da mudança do nome do STF, da limitação, das possibilidades de atuação condicional, reduzindo,
Também acho um absurdo que o ministro Alexandre de Moraes eles impeçam que a gente possa ver, houve uma denúncia de enriquecimento ilícito de ministro do STF e de familiares. Aí ele simplesmente bloqueou a investigação. Os caras se blindam muito bem, né? Mas a gente tem que cortar. Isso aí eu quero fazer um projeto que eles não possam ter essa autorização de fazer isso por decisão própria. Teria que ter uma homologação do Congresso. Aí você fortalece o Congresso. Não, quer fazer? O Congresso tem que autorizar. Você põe 2. Então eu quero limitar essas possibilidades de decisões monocráticas, como o Toffoli também acabou com a Lava Jato. As provas e reiniciou Lula só está ali por ação do STF. Uma vergonha o que aconteceu depois do julgamento em várias instâncias. Anularam tudo, não descondenaram, mas anularam porque estava no foro errado. É uma vergonha. Então eu vejo também impedir a decisão monocrática e principalmente esse tipo. Também acho que nós temos que limitar, e já chamei a aeronáutica, estava com o símbolo da aeronáutica aqui, chamei o oficial da aeronáutica, eu quero acabar com esse negócio da aeronáutica ser táxi aéreo de ministro. Pois isso é uma coisa... Então, também é outra situação, eu quero fazer um projeto. Ó, aqueles que tinham a prerrogativa, assim, por que os ministros não andam em voo de carreira? Porque eles não podem andar na rua. Voo comercial. Eles têm medo. O que se investe em segurança, carro blindado, segurança, não precisa andar de voo comercial. Contrata uma empresa de táxi aéreo para estar à disposição deles. Não, mas eles tinham que andar em voo comercial para sentir o que o povo pensa deles. Mas eu não vou conseguir isso. Claro. Mas que eles tenham que contratar a empresa de táxi aéreo, andará sim. Quem tem a prerrogativa definida no decreto, que deve ser modificado, também vou pedir essa modificação. A outra coisa que eu penso do STF, nessa nova Constituição, existem 2 formas de você fazer a Constituição. Que a Constituição seja feita com os parlamentares eleitos, como foi em 1988, foi quem começou a eleição, eram parlamentares que deram continuidade, ou ser exclusiva, chamando pessoas que não tenham limitação para estar ali na Constituição. Eu pego uma referência empresarial, na área de educação, na área de turismo, eu faço um grupo de pessoas para discutir. Essas pessoas, elas têm mais autonomia. Eu sou contra, mas acho que vai ser dessa forma que vai ocorrer, que sejam os parlamentares, porque eu vejo muito parlamentar com rabo preso. Nós temos 513 deputados e agora vai aumentar, né? E 81 senadores. Eu estou mandando levantar quantos têm processo. Perfeito. Desses deputados e senadores. Eu quero saber. Para fundamentar o meu pedido de uma Constituinte exclusiva e não parlamentar. Diferente, o que eu vejo, o STF, ou a Corte Constitucional, como eu quero caracterizar, ele é uma cozinha. Ele tem 2 eletrodomésticos que funcionam e afetam a política nesse país. É um freezer, onde estão os processos desses parlamentares com o rabo preso, que eles deixam lá congelados, e um micro-ondas. Toda vez que um parlamentar surge uma ideia, vamos fazer a CPI do Judiciário, é impossível... Ele vai lá buscar. Não, é impossível que dentro da Lava Jato não tivesse participação de um juiz vendendo sentença. Impossível, e não apareceu nenhum na Lava Jato. Apareceu de tudo que é lado, não apareceu o juiz. Óbvio que alguém manipulou. Segundo, então está ali no freezer. Vamos fazer uma CPI para apurar. E depois o processo de impeachment, porque os ministros do STF hoje agem politicamente. A maior força política hoje do Brasil é o Supremo. Por isso eu quero acabar com esse nome e colocar Corte Constitucional, acabar o nome Supremo para que eles tenham o mesmo nível. Então você tira do freezer, aí o cara vê lá, quem que assinou esse documento de mudança aqui? Aí ele fala, o fulano está aqui, vamos botar no micro-ondas a carne congelada, que é o processo do cara. Vai para o micro-ondas, 30 segundos descongelou aquela carne, os caras entram em contato com o parlamentar, e o parlamentar, quero voltar para o freezer, eu retiro minha assinatura. Então, enquanto houver esse processo de chantagem de pessoas com rabo preso, que fazem um discurso e agem de forma diferente, a gente não vai mudar esse país, a política vai ser o que a gente fala. Ser político hoje, infelizmente, eu acho importante demais quando são pessoas honestas, mas a maior parte
das características que você indica as pessoas, é pessoas que não honestas ou não comprometidas com o melhor da população. Então, eu defendo isso, acho que eu quero acabar com a cozinha do STF, com o freezer e com o micro-ondas. Eu falo brincando, mas é fácil Mas você entender isso. Essa é a realidade. E fazer realmente uma CPI da tua CPI do Judiciário e o processo de impeachment. Enquanto aquele presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, era conivente o tempo todo, e ser conivente é ser bandido também. Enquanto nós estivemos ali, e agora de novo voltou Davi Alcolumbre, que tem processos, estão lá no freezer. E o Mota, com a família toda também, eles estão no freezer. Quando que a gente vai confiar que vai ser feita coisas no prol da população? E eu quero voltar, que eu vou pautar então a minha gestão agora, defendendo alterações do STF, vou participar da Comissão de Educação, porque nós vamos ter um novo Plano Nacional de Educação para 10 anos. Sou formado... Eu participei da CONAI em 2014. Então, vamos ter um novo plano. Eu quero participar nesse período, toda a Comissão de Educação. Tenho formação em gestão de educação, assim como eu tenho 5 faculdades, me formei agora em História, então acho que eu contribuo ali nessa parte. E também quero ver outras possibilidades que a gente tenha de ajudar a população. Eu acho que a gente paga muito e recebe pouco, brasileiro. Tem taxas que eu quero reavaliar, mas, por exemplo, na saúde, um dos projetos que eu vou apresentar lá é a redução de taxas de luz e de água para hospitais públicos e filantrópicos. Se a gente tiver uma redução vamos dizer, 50%, porque a gente já tem que investir, o hospital vai ter mais estrutura e mais condições de atender melhor a população. Aí a gente vai bancar de outra forma, mas reduz no hospital essas contas. Vejo também a importância de pensar na questão das taxas de água e de esgoto. Estou falando assim algo que ainda é um início, mas a nossa taxa de água, você olha, tem um relógio na tua casa. Sim. Você sabe tudo que consome. Já a taxa de esgoto é arbitrada. 80%, aqui em Joinville 80%, Brasília 100%, Tubarão 100%. O que leva o cara a arbitrar aquilo ali, se é um apoio? Não tem um relógio, então nós precisamos explicar à população por que a taxa de esgoto é tão alta ou não, e se puder reduzir, nós temos que reduzir. Mas é um assunto que deve ser discutido. Então, eu quero pautar nesse lado aí, me colocar à disposição de Joinville. Eu sei que nós estamos indo por... Não, eu vou fazer... Ô, Márcio, liga pro pessoal lá do Itajaí e fala que a gente não vai colocar o pastor Zé Carlos para pregar hoje, pode ser? Estou brincando. Mas eu preciso fazer uma pergunta pro senhor. Eu ficaria aqui conversando até meia-noite, mas... Enfim, nosso tempo está estourando já, mas eu não posso fugir dessa pergunta porque ela é a mais importante. Eu escrevo uma coluna política, inclusive, para o Jornal do Ilho, aqui da nossa querida Joinville, jornal que tem muito tempo de circulação. E eu quero escrever isso na minha coluna. O senhor joga futebol? É um bom jogador, não? Joguei basquete na seleção do Exército então, e joguei com o Oscar quando era criança. Ah, é? Que coisa boa. Então, vários times te procuraram, né? Sim. A gente teve aí, e continuam te procurando. Mas acho que agora a coisa está mais direcionada porque o senhor parece que está batendo o martelo em qual time o senhor vai jogar. Mas várias siglas te procuraram, o senhor já decidiu qual partido o senhor vai ser candidato no ano que vem? Como é que está essa questão? Bom, a minha origem militar Sim. não tem militância política. Como você já teve na política, eu não tive. Então eu caí de paraquedas, como eu falei, numa zona de lançamento e me reuni com o Bolsonaro, Sim. tanto no PSL quanto no PL. Agora, eu vou sair do PL, buscar um espaço no PP, já fui convidado pelo Sandro Amin, desde outras épocas, e vou apoiar, vou concorrer a deputado federal pelo PP, foi o que havia. Houve outras conversas com outros partidos, mas o PP é um partido com história, ele é da direita, ele é da antiga Arena, tá? Ele é a antiga Arena que depois virou PDS e hoje é o PP, e na verdade não mais PP, a União Progressista se uniu com a União Brasil, que na verdade se unem dois maiores partidos de direita, que acabam somando. Então eu pretendo trabalhar ali, mas lembrando, e isso eu vou procurar o presidente Bolsonaro, presidente, eu vou para outro partido, mas continuo sendo seu representante e vou levar o seu apoio em outro partido, se o senhor tem uma pessoa que confie, que você não precise dizer, olha lá, e o cara traia, porque na política é cheio de traição. Então eu vou estender a direita do Bolsonaro dentro do PP. Isso é uma coisa que eu já estou trabalhando.
Também precisa que o PP me conheça aqui em Joinville, é um partido com tradição, mas a gente quer somar esse partido, que o partido volte a ter assim, a grandeza que já teve. É o número da nossa TV. Então, volte a ter a grandeza que já teve, e eu acho que nós temos que ter partidos fortes, porque a política tem que ser de diversas ideias. A gente vai divergir, mas no final vai convergir. Eu acho que nós sempre convergimos. Então, eu acho que o PP tem que voltar a ser forte, o MDB tem que voltar a ser forte. Outros partidos, o próprio PT, a esquerda, tem que ter força para a gente ter o debate e melhorar a sociedade. E o PL, hoje nós estamos tendo uma hegemonia do PL. Essa hegemonia, de certa forma, traz aos reinos absolutistas, onde nós tínhamos Luís XIV, que era o rei sol. Nós não podemos ter alguém acima de todos. Há necessidade que haja interação. Então, eu devo ir para o PP, quero apresentar isso. É óbvio que eu estou ainda aguardando, sou o primeiro suplente do PL, ainda falta um tempo para a janela, mas já está bem definido isso, eu já avisei, todo mundo sabe, eu não sou uma pessoa de ficar mudando de opinião, tenho convicção, eu acho que é uma característica que eu trago do militar, o militar não pode ser inseguro, tem que ser firme. E eu vou estar aí esperando contribuir para a mudança do nosso país, que a gente coloque o Brasil como um país grande, como a gente acredita, mas com os valores conservadores. Deus, pátria, família e liberdade. E você me dá essa liberdade de estar aqui falando para a população, mas eu falei mal do STF, pode ser que daqui a pouco... Não, mas... da Corte Constitucional. Nós vamos marcar mais uma conversa. Deputado, obrigado, foi um prazer enorme te receber. Muito obrigado, pessoal de Joinville. Contem comigo, vamos trabalhar para o nosso município ser valorizado como ele merece pela história. E hoje nós vimos a força do trabalho de Joinville. Estive lá na Força do Trabalhador, na Festa do Trabalhador, e vimos como Joinville é importante pelo seu trabalho a Manchester catarinense. Perfeito. Esse é o deputado federal Coronel Armando. É a primeira vez que eu estouro o tempo aqui, mas, enfim, conversa maravilhosa. Ele vai voltar ainda dentro desses 4 meses aqui para falar dos trabalhos lá em Brasília, enfim. E eu quero recebê-lo também no nosso Em Defesa da Gente. Telespectador, obrigado pela audiência, obrigado pelo carinho. Terça-feira o TVB Entrevista está de volta aqui na nossa TVB. Um abraço, continue acompanhando a TVB. TVB, essa é nossa. Tchau, pessoal. Poxa, obrigado mesmo, hein?